nós vamos começar aqui, tá? Veja só, todos aqueles circuitos com diodos que o José Alexandre comentou com vocês, que vocês viram, que é a retificação de meia onda, retificação de onda completa, retificação em ponte, na realidade, eles são usados para fabricar, né, para produzir esse componente aqui, ó, fonte de alimentação, tá vendo? A fonte de alimentação é um componente, é um equipamento, na realidade, que vocês já viram e que vocês veem toda hora, só que vocês não pararam ainda para perceber que o que vocês estão estudando é utilizado dentro dessas fontes de alimentação que você conhece. Quer ver um exemplo que você provavelmente conhece? Ó, essa fonte aqui de cima, ó, ela é uma fonte de PC, tá? A galera aí que Sim. já montou um computador ou já trabalha com jogo, essas coisas, já viu uma fonte. E essa é aquela fonte baratinha, simples, né? Não é uma fonte daquelas fontes melhores. E aqui está o circuito dela, tá vendo? Você aqui, ó, olhando aqui do lado direito, ó, isso está lá dentro de uma fonte dessa. Repara que tem uma série de componentes eletrônicos. E aí, essa fonte é uma fonte mais complexa. Mesmo ela sendo uma fonte, digamos assim, barata, que a gente chama de chinesa, né, Bom dia, genérica, professor. Boa tarde, professor. Boa tarde. tudo bem, tudo bem, tudo bem, beleza. Mesmo ela sendo chamada de genérica, essa fonte tem todo esse circuito aqui lá dentro, tá vendo? Porque essa fonte, ela usa uma É. tecnologia um pouco diferente dessa que você está vendo agora, tá? Você vai ver no terceiro ano uma tecnologia que a gente chama de fonte chaveada, tá? Inclusive, eu contei lá no Instagram, eu coloquei um post lá do Steve Jobs, que depois vocês dão uma olhadinha sobre quem inventou a fonte chaveada, tá? Depois vocês olham lá no Instagram. Show. Vou Aí dar uma eu olhada. conto lá da onde que apareceu esse circuito aqui, que é chamado de fonte chaveada, que é usado até hoje, tá? Lá no Instagram você vai ver lá, que eu conto a história lá, tá? É um post que eu fiz sobre Steve Jobs, então já estou dando a dica, né? Quem foi que deu a ideia da fonte chaveada foi o Steve Jobs. Né? Mas não foi ele que projetou. Ele encomendou e aí você lê lá que é um postzinho legal. Bom, então essa fonte aqui, ela tem esses componentes todos porque ela é chamada de fonte chaveada. Provavelmente você conhece esse tipo de fonte que está aqui embaixo, ó, tá vendo? Que a gente usa, por exemplo, um carregador de celular não deixa de ser uma fonte, tá certo? Então isso aqui, ó, é uma fontezinha que a gente pode usar em diversos equipamentos. Essa fontezinha aqui pode ter 12 volts, 5 volts, 10 volts, tá? Então, isso daqui é uma fonte de alimentação. Essa fonte aqui, tá vendo? Ó, aqui também é uma fonte chaveada, que também é conhecida de vocês, fonte de notebook, por exemplo, fonte de TV, né? De alguns jogos, quando tem fonte externa. Isso vocês têm que ter em mente, porque você fala assim, né? As pessoas às vezes me perguntam assim, pô, professor, mas tem equipamento eletrônico que não tem fonte, porque a gente liga ele direto na tomada. Não tem nenhuma fonte. Na realidade, a fonte está dentro do equipamento. Eu diria para você que Sim. 95% dos equipamentos eletrônicos tem uma fonte que é interna ou externa. Tá? Por exemplo, num PC, essa fonte aqui está embutida dentro do gabinete. Então, você liga ele na tomada e você pensa assim, então um PC não precisa de fonte? Não, precisa. A fonte é essa daqui, tá? Que está lá dentro. Da mesma forma, quando você tem uma TV que você liga ela direto na tomada, na rede elétrica, a fonte também está lá dentro, tá? Porque 99% dos equipamentos eletrônicos usam, eles chamam de corrente contínua, né, que você já estudou, que é Sim. diferente da que a gente tem lá chegando na Light, né, da concessionária. Essa fonte aqui também, ó, é uma fonte que, essa aqui é genérica, tá? Mas se você for trabalhar, por exemplo, com sistema de alarme de incêndio, sistema de automaçãozinha básica, câmeras de vigilância, você vai precisar ter uma fontezinha. E essa fonte aqui, com esse formato que está aqui, ó, embaixo, que tem essa gradezinha aqui em cima, ela é... Opa, voltei, adiantei tudo, peraí. Essa daqui, ela é muito utilizada nessas centrais de câmera, tá? Beleza. E essa fonte que está aqui, ó, você repara que você tem uns potenciômetros aqui, uns botões, tá vendo? Isso significa que você pode ajustar a tensão de saída dela e ajustar a quantidade de corrente que ela fornece.
tá? Eu já falei para vocês que a fonte, a gente precisa se preocupar com tensão, né? E com corrente. Por exemplo, eu até fiz uma apresentação aí para vocês. Imagine que você vai ligar um equipamento. Inclusive, tem lá também no Instagram lá um vídeo que eu fiz, que eu tinha um LED Yongnuo e eu tentei ligar com uma fonte que tinha 12 volts, mas não fornecia a corrente que ele puxava. Então, ele ligava e apagava, ligava e apagava. Isso é comum, as pessoas não se tocarem, porque as pessoas às vezes olham assim, poxa, essa fonte que eu preciso para esse equipamento é de 12 volts. Aí você chega lá na loja e fala para o cara, eu quero uma fonte de 12 volts. Pronto, como ele lá na loja só tem uma ou duas, por exemplo, ele tem de 1 ampere, de meio ampere, ele nem te pergunta se você quer de 3 amperes, porque se você falar que é de 3, ele não vai te vender. Então, como você só falou que quer 12 volts, ele te dá uma fonte de 12 volts. A questão é que o teu equipamento pode puxar mais que 1 ampere ou que 2 amperes. Uma coisa é a tensão, outra coisa é a corrente. E se a corrente não for suficiente, o equipamento provavelmente não vai funcionar, ou ele vai começar a funcionar e vai desligar, né? É comum, por exemplo, se for equipamento de som, isso eu explico lá no vídeo que eu coloquei. Você começa a aumentar o volume, aí o som vai e desliga. Aí você pensa que é defeito do som, e na realidade é a fonte que não é adequada, tá? Essa fonte aqui, que está aqui logo em cima aqui da minha cara aqui, essa fonte é a fonte que a gente usa em laboratório, principalmente, para fazer testes em equipamentos, porque ela tem um potenciômetro onde a gente ajusta a tensão de saída, tá vendo? E ajusta a corrente também. Ó, por que a gente ajusta a corrente? Um detalhe. Porque, por exemplo, se você ligar um equipamento aqui, né, e esse equipamento estiver com um problema, estiver em curto, por exemplo, ele vai começar a puxar muita corrente. E aí você pode danificar essa fonte. Então, o que acontece? E você vai aqui, ó, e ajusta essa corrente para a corrente que você quer produzir. Depois eu vou fazer um videozinho para mostrar para vocês, mas é mais ou menos assim. Você ajusta a tensão que você quer. Por exemplo, 12 volts. Depois você coloca aquelas pontas aqui, né, que são aquelas pontas de prova, no mais e no menos. Aí você junta as duas, dá um curto aqui, ó, liga uma na outra, e aí essa corrente aqui você vai ajustando até chegar na corrente. Por exemplo, você pode botar meio ampere. Significa que você calibrou, tá, essa fonte para fornecer no máximo meio ampere. Ela pode vir de fábrica com a possibilidade de fornecer até 3 amperes, por exemplo. Mas com esse procedimento você limita. Você pode colocar para ela fornecer até meio ampere, até 1 ampere. Tá? Isso é legal, depois numa aula prática eu faço um vídeo e mostro para vocês. Tá, mas então o que é a fonte? A fonte é um equipamento, está escrito aqui, ó, que ele é usado para fornecer tensão contínua, que você já sabe o que é como se fosse a tensão fornecida por uma pilha, por uma bateria, né? Onde a corrente flui num sentido só. Isso o Zé Alexandre já explicou para vocês e eletricidade também, né? Aí, olha só, normalmente a fonte converte um valor de tensão alternada, que é aquele que vem lá da light na tomada, mais alta, para um valor mais baixo. Normalmente os equipamentos trabalham com tensão mais baixa, lá na tomada vem 127 volts. Então a maioria dos equipamentos trabalha com 12, com 5, com 24, né? Algumas raras exceções trabalham com 48, com uma tensão um pouquinho maior, e tem outros que trabalham com tensão até maior também, mas a maioria na eletrônica não é assim. E esses dois gráficos aqui, ó, mostram para vocês como é o comportamento da corrente alternada, da tensão alternada que vem lá da parede, da tomada da light, e como é o comportamento da tensão contínua no tempo, né? Isso, assim, para você interpretar basicamente seria o seguinte: se você tem uma fonte de corrente ou tensão contínua, a gente pode falar tensão ou corrente contínua, tá? Não tem problema nenhum. Ela vai ter o mesmo valor sempre enquanto ela estiver funcionando, né? Vai ter lá 5 volts, então você vai ter 5 volts na saída dela o tempo todo. Já a corrente alternada, ela fica indo para um valor mais alto, depois ela fica indo para um valor negativo, depois ela fica indo para o mais alto, para um negativo, e ela fica nessa historinha o tempo todo. Por quê? Porque nos terminais, naqueles dois terminais que tem lá na tomada, né? Você tem lá os imagina que isso aqui seja uma tomada. Você vai conectar um equipamento aqui
Então, você vai ter, primeiro, o polo de cima fica positivo, o de baixo negativo, aí a corrente circula para um lado. Depois, o polo de baixo fica positivo, o de cima fica negativo, a corrente volta. Então, ela fica fazendo isso, vai e volta, vai e volta, vai e volta. Tá? Mas o Zé Alexandre deve ter falado para vocês que quando você conecta um equipamento aqui, você mede a tensão eficaz disso aqui, né? Você, quando mede 127 volts lá na parede, né? Você não está medindo nem esse pico máximo, nem esse pico mínimo, você está medindo uma coisa chamada tensão RMS ou tensão eficaz, né? Lembra que ele explicou assim, a tensão RMS ou eficaz é igual a tensão de pico dividido por raiz de 2, né? Então, é assim que você acha a tensão eficaz. Né? Ou multiplica por 0,707, né? Dá no mesmo. Você pegar 1 dividir por raiz de 2, vai ser 0,707, tá? Mas isso foi a aula do Alexandre. Beleza, agora vamos continuar aqui, ó. Tá. Então, como é que aquele equipamento é por dentro? Vamos pensar naquela fonte, uma fonte mais simples, tá? As fontes mais simples que não são as chaveadas, que não são as reguladas, que também não são aquelas que você tem um potenciômetro para regular quanto de tensão. Pensa numa tensão, uma fonte simples, mais ou menos parecida com essa daqui, ó, tá? E que tem uma tensão sempre fixa, imagina que seja 12 volts, tá? E eu vou te mostrar o que tem aqui dentro. Tá? O que tem aqui dentro? Vamos lá. O que tem aqui dentro é o seguinte. Você tem um transformador, tá? Que o transformador ele vai servir. Inclusive, eu falei que eu botei um vídeo lá para vocês verem no canal do YouTube, que é legal porque as pessoas veem um transformador e não entendem como é que ele é por dentro, e lá o cara constrói um transformador para você entender, tá? Então, esse transformador, ele recebe tensão alternada que vem da tomada. Olha a tomadinha aqui, tá vendo? E aqui está a representação do sinal alternado que vem lá da light, que vem da tomada, que entra por aqui, tá? Aqui, ó, tem uma representação de como é o sinal alternado, admitindo que ele tem um ciclo positivo e um negativo. Aqui tem a amplitude, que a gente chama aqui de valor de pico, e esse 0,7 aqui, ó, que é esse valor aqui, é o valor RMS, tá vendo? Então, olha só para vocês terem uma ideia. Quando você fala que a sua rede elétrica na tua casa tem 127 volts, aquele 127 é esse valor aqui, ó, RMS. Para você saber o valor de pico, você teria que pegar o RMS e multiplicar por raiz de 2. Então, você pega, por exemplo, 127, multiplica por raiz de 2, você vai ter 190 e pouco, que é o valor de pico da sua forma de onda que você tem na rede da tua casa, tá certo? Então, isso aqui é aula de eletricidade. Voltando aqui, ó. Então, o transformador ele vai pegar essa tensão aqui que está num valor alto, né, de 127 RMS, e vai simplesmente reduzir para valores adequados, ou 12, ou 24, ou 15, ou 5, ou seja, o papel do transformador é... Eu só tenho te pedindo para entrar. Tá bom. O papel do transformador, ele é apenas para abaixar o momento. Para baixar a tensão da rede, tá? Então, depois eu vou fazer um videozinho mostrando para vocês. Lá você liga o primário na rede, vai ter lá 127. Aí você vai ligar o multímetro no secundário, vai ter lá 12, 15, 10, tá? Eu pretendo gravar esse vídeo entre hoje e amanhã de manhã para botar junto com aquele lá da construção do transformador, que aí as pessoas entendem como funciona o transformador, tá? Depois você tem um retificador, por quê? Porque o transformador ele reduz a tensão, mas ela continua alternada aqui, tá? Você precisa que ela se transforme em tensão contínua. Olha aqui no final como é que ela tem que ficar, ó. Aqui na saída ela tem que ficar assim, tensão contínua, porque essa fonte substitui uma pilha, uma bateria, então ela tem que ficar assim. Então, você precisa de um retificador. Esse retificador, já vou te adiantar, que ele vai tirar essa parte negativa aqui do sinal, beleza? Só que ela vai lá em cima, zero. Vai lá em cima, zero. E aí o capacitor, que é esse filtro aqui que o Alexandre ainda não estudou com você, é que vai tentar tirar essa ondulação gigante aqui, entendeu? Então,
para você ter uma fonte, digamos, utilizável, galera, não dá. Só assim com retificação, ela não é prática, tá? Você precisa colocar pelo menos um capacitor aqui no final, e esse capacitor, então, vai fazer o que a gente chama de filtro, tá? Deixa eu ver aqui se lá naquela foto daquela fonte lá na frente, ó, tá vendo essas duas peças aqui grandes, ó? Isso aqui são capacitores, tá vendo? E esses capacitores aqui são grandes, mas se você olhar aqui tem uns menores, ó, tá vendo aqui, ó? Capacitores menores. Esses capacitores tem vários aqui, ó, tá vendo? Aí a pergunta que às vezes as pessoas perguntam é o seguinte: por que tem esse monte de capacitor nessas fontes? Porque, primeiro, essa fonte tem várias tensões de saída. Ela não tem só 5, né? Ela tem 3,6, tem mais 5, tem mais 12, menos 12. Então, você precisa de vários capacitores para poder fazer a tensão ficar legal, tá? Esses dois capacitores maiores, eles são utilizados nesse tipo de circuito, porque essa fonte aqui é chaveada, e aí você vai aprender a função deles mais à frente. Mas o capacitor é isso aqui, tá? Beleza. Então, vamos lá. O que acontece aqui, ó? Então, você já viu que aqui dentro, ó, o que eu quero que você entenda? Que aqui dentro, não dessas mais complexas, certo? Dessa daqui, que é mais simplesinha, você tem que ter esses 3 blocos. Um transformador, um retificador e um filtro. Até aí, está indo bem? Isso aí vocês já estudaram, mas eu gosto de fazer essa revisão para a galera entender realmente o que está... Alguma pergunta, galera? Se quiser, pode fazer agora. Por enquanto tá tranquilo. Por enquanto, né? Beleza. Então, está aqui a fotozinha de um transformador, tá? Está aqui um desenho mais ou menos esquemático, como ele é por dentro. Repara que esse laranja aqui, todo enrolado, a gente chama de espira, que é um fio todo enrolado no primário dele. Isso aqui cinza são lâminas de ferro, que você vai ver lá no vídeo que eu coloquei. E aqui são espiras, são voltas de fio do secundário. Então, você aplica a tensão aqui, 127, por exemplo, que a gente vai chamar... Aqui eu esqueci de trocar, tá? Eu vou chamar de V1, tá? Onde está VP aqui, você entenda V1, porque esse VP depois confunde com o valor de pico, tá? Então, a gente vai chamar assim, ó. Tensão do primário, eu vou chamar de V1, tá certo? Então, no lugar desse VP aqui, seria V1. V2 é a tensão do secundário. Ah, então quer dizer que eu jogo uma tensão aqui, 127, sai 12. Ah, então 127 é o V1, que é a tensão do primário, e 12, nesse transformador aqui, por acaso, está escrito aqui, ó, 24 volts, quer dizer que ele fornece 24 na saída, tá? No vídeo que eu vou fazer para vocês, eu vou ensinar vocês a identificar esses fios aqui. Tem como você, com o multímetro, descobrir quem é o primário, quem é o secundário e outras coisas mais, tá? Se ele tá ruim, se ele está em curto, se ele está com circuito aberto, ou seja, tem toda uma manutenção que a gente faz para testar, né? Que são rotinas de teste no transformador, que com o multímetro a gente faz, tá? Depois eu vou mostrar isso para vocês. Mas voltando aqui, beleza? Então tem aqui um monte de fio enrolado. Esse monte de fio enrolado tem um número de voltas desse fio, tá vendo? O número de voltas desse fio a gente chama de N1, que a gente chama genericamente de número de espiras, né? Número de espiras são número de voltas desse fio, tá bom? E o secundário, eu tenho aqui número de voltas do secundário, é o N2, tá? Esse I2 é a corrente que sai pelo secundário. Por exemplo, se eu ligar aqui algum equipamento para ser alimentado, ele vai ter uma corrente que vai alimentar o equipamento. Então, esse I2 é a corrente de saída do transformador. I1 é a corrente de entrada do transformador. E aqui o VP é a tensão V1, na realidade, que eu vou aplicar na entrada. Então, olha só, essa relação aqui, ó, entre número de espiras e tensão é o seguinte. Ó, a relação entre V1 e V2, ou seja, V1 está para V2, assim como N1 está para N2. Então, é muito fácil você entender. Por exemplo, se N1 é 10 vezes maior que N2, por exemplo, se N1 tem 100 voltas e N2 tem 10 voltas, quer dizer que diminui daqui para cá, que não é o caso desse aqui, tá? Daqui a pouco eu vou comentar isso. Então,
Se aqui tem 100 voltas de fio, se N1 for 100, se N2 for 10, 100 dividido por 10 dá 10, né? Então, eu sei que N2 é 10 vezes menor que N1, não é isso? Portanto, se eu aplicar aqui 200 volts em V1, em V2 eu vou ter 10 vezes menor, eu vou ter 20, tá? Então, é muito simples. A relação entre o número de voltas do primário e o número de voltas do secundário é que diz quanto que vai baixar a minha tensão, ou, agora que vem um detalhe de novidade, quanto que vai aumentar, tá? Porque existe transformador, elevador de tensão. Então, nesse desenho aqui, tá? Eu tenho poucas voltas de fio no N1 e muitas voltas de fio no N2. Imagine que eu tivesse, não seja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 voltas aqui e que eu tivesse 4. Significa que a saída aqui, o N2, tem o dobro de volta de fios do N1, é isso? 8 voltas aqui e 4 voltas. Então, beleza, eu já sei que esse transformador multiplica por 2, ele aumenta a tensão. Então, se eu aplicar 100 volts aqui, aqui ele vai me dar 200. Tá? Então, tem que tomar cuidado que se você ligar um transformador invertido, ao invés dele reduzir a tensão, ele aumenta a tensão. Cara, exemplo que você tem tensões altas aí, aquelas coisinhas de matar mosquito. Por exemplo, transformador de micro-ondas. O micro-ondas precisa de 36 mil volts na saída, chefe, para poder acionar a anteninha Isso lá. é uma bomba atômica, isso aí. Do magnetron, do micro-ondas. Então, ele usa um transformador pesadão, que eu vou mostrar depois no vídeo que eu vou fazer para vocês, que ele aumenta muito, ele pega 127 e joga para 36 mil, cara. Na verdade, ele tem um dobrador de tensão aqui também, que dá uma ajuda. Depois você vai estudar o dobrador. Tá, mas o que eu quero que você entenda é o seguinte. Beleza, já entendi que a relação entre as tensões V1 e V2 é proporcional a N1 sobre N2. Então, beleza. Mas é um transformador em si ou cada transformador vai atuar como... Não, cada transformador ele já vem de fábrica com esse enrolamento com o número de voltas já fixo, tá certo? Então, ele já vai ser feito para aumentar ou para reduzir. Depende da finalidade. Então, por exemplo, os transformadores mais básicos que você vai trabalhar aí para a fonte de alimentação, eles são utilizados para reduzir a tensão. Tá? Já o transformador de micro-ondas, eu estou te dando um exemplo, que é um transformador que vai aumentar a tensão, que ele vai ter exatamente a sua configuração aqui, ó. Menos voltas de fio aqui e mais voltas de fio aqui. Tá bom? Então, é isso que eu acho importante você ter essa noção. Agora, vamos avançar. Vamos aqui, ó. Veja só uma coisa. O transformador, ele funciona da seguinte forma, basicamente. Isso aqui é chamado de conversão eletromagnética. Você tem uma corrente elétrica que vai circular nesse fio aqui. Repara que esse fio não é conectado eletricamente nesse fio. Tem gente que pensa assim, mas tem uma corrente elétrica que passa aqui nesse ferro e a corrente elétrica sai daqui e vem para cá. Não, não acontece isso, tá? Esse fio aqui, ele é isolado, ele tem um esmalte. Apesar dele ser, se você pegar um fio e abrir um motor, abrir um transformador, você vai ver um fio que aparentemente ele é todo de cobre. Mas ele tem uma capa ali, que a gente chama de esmalte, que ele é totalmente isolado, você não consegue nem medir ele. Você coloca ali, aí você pensa que o fio tá ruim, não. É porque ele tem uma capa, só que é transparente, entendeu? Então, o que acontece? Esse fio não tem comunicação, não tem conexão elétrica nenhuma com esse fio. E o que ocorre é que é o seguinte, quando a corrente começa a circular aqui, nesse primário, aparece aqui em volta um campo magnético. E esse campo magnético, ele fica variando. Por quê? Porque a corrente vem assim, depois ela vem assim, depois ela volta assim, depois ela vem assim. Então, como essa corrente fica variando, fica aparecendo um campo magnético que é direcionado por essas lâminas, e esse campo magnético vai atravessar esse fio do secundário, entendeu? Aí esse campo magnético variando aqui, mudando de intensidade, de direção, aqui por dentro do fio secundário, faz com que se induza uma tensão e, consequentemente, uma corrente elétrica vai se estabelecer aqui. Então, é assim, ó, corrente elétrica
formando um campo magnético e um campo magnético formando aqui uma corrente elétrica. Por isso que a gente chama isso de conversão eletromagnética. Você está convertendo a eletricidade em magnetismo, depois magnetismo em eletricidade. Tá certo? Agora, sem conexão elétrica nenhuma. E aí os caras descobriram que, dependendo do número de voltas de fio que eles coloquem, eles vão conseguir aumentar ou diminuir. Existe um autotransformador que é um pouquinho diferente, tá? As espiras, os fios do primário e do secundário são, na verdade, um só. Mas aí ele é um caso muito especial, tá? Agora, olha só, cara. Se eu tenho aqui tensão e corrente circulando aqui, que vira um campo magnético, e esse campo magnético produz uma tensão e uma corrente aqui, e se você imaginar o seguinte, cara, eu não perdi nada nesse campo magnético, vamos supor, ele não vazou para cá para fora, ele foi só convertido, e aqui ele se converteu em eletricidade. Então, pensa só, se não houvesse nenhuma perda, imagine que toda a eletricidade se convertesse num campo X, e todo esse campo X fornecesse uma corrente aqui no secundário, a gente tem que dizer o seguinte, cara, a potência no primário, tensão vezes corrente no primário, tem que ser igual a tensão vezes corrente no secundário. Ó, potência, lembra lá da eletricidade? É V vezes I, é tensão vezes corrente, não é isso? Então, eu poderia escrever aqui assim, ó, V1 vezes I1 é igual a V2 vezes I2. Então, isso está aqui, ó. Olha só. Se P1 igual a P2, ou seja, se a potência do primário é igual à potência do secundário, eu posso dizer que V1 vezes I1 é igual a V2 vezes I2. Isso aqui nada mais é, cara, do que potência, ó. Potência no secundário, V vezes I. E aqui, potência no primário, V vezes I. Perfeito? Então, beleza, cara. Tá aqui, ó. Pô, lembra lá que a gente fez assim, ó? Ó, se eu pegar esse V1, eu posso jogar esse... Isso aqui é uma equação, né? Esse V2 vem aqui para baixo, ó. Ele vem para cá. E esse I1 veio para o termo aqui do lado direito, aqui para baixo também. Então, eu converti isso aqui nisso aqui, ó. Simplesmente eu peguei V2 e joguei para o primeiro membro aqui. E peguei I1 e joguei para o segundo membro. Ficou assim. Ah, então eu posso usar essa relação aqui no transformador? Posso. V1 sobre V2 é igual a I2 sobre 1. Cara, mas a gente não viu lá atrás que V1 sobre V2 era igual a N1 sobre N2, lembra? Lá atrás, ó, a gente tinha falado isso aqui, ó. Aqui, ó. V1 sobre V2 é igual a N1 sobre N2. Agora, o troço melhorou, ó. Agora eu sei que V1 sobre V2 é igual a N1 sobre N2 e é igual também a I2 sobre 1. Essa aqui é a equação fundamental do transformador, tá? Com isso aqui você resolve qualquer questãozinha de transformador. Então, se o Zé Alexandre botar uma questãozinha de transformador para vocês, vocês usem isso aqui, ó. Tem um exercício aqui, ó. Vamos ler o exercício. Vamos ver se vocês conseguem fazer. Deixa eu ver se eu já fiz ele aqui. Fiz, mas vamos lá. Antes de eu mostrar a solução para vocês, olha qual é a ideia. Olha, eu estou falando assim, um transformador abaixador, opa, já sei que N1 é maior que N2, né? Possui 500 espiras no primário, 50 espiras no secundário. Admitindo que o primário apresenta uma tensão de 127 e uma corrente de 0,1, determine a tensão no secundário e a corrente do secundário. Olha só, toda vez que você tiver questão que está falando aqui só do transformador, só de tensão, corrente primária, tensão, cara, olha para essa relação que é daqui que vai sair, tá? Então, olha só como é que é a história. Vamos ver quais são as variáveis que a gente tem aqui, ó. Um transformador abaixador possui 500 espiras no primário. Opa, então N1, o que eu boto aqui? 500. Beleza? Agora, 50 espiras no secundário. Ó, eu venho aqui no N2, boto 50. Aí eu vejo aqui, ó, ele apresenta uma tensão de primário de 127. Eu venho aqui e coloco 127. Cara, como isso aqui é uma igualdade, ó, isso é igual a isso, é igual a isso, gente, eu não estou dizendo que você tem que usar tudo isso, não. Por exemplo, você pode igualar esses dois aqui
a esses dois, você pode igualar esses dois a esses dois, você pode igualar esses dois a esses dois para resolver o seu problema. Então, nesse primeiro caso, se você botou N1, N2, botou V1, molezinha para achar o V2. É isso? Vai ficar 127 sobre V2, não é isso? Igual Sim. a 500 sobre 50. Então, matei já a A. Aí vamos lá, B. A B ele quer saber a corrente do secundário. Pô, ele diz a corrente no primário. Então, beleza. Ó, eu tenho N1, que é 500. Tem N2, que é 50. 50. Tenho I1, que é 0,1. Pronto, eu uso só esse pedaço aqui, ó, da equação, que eu acho I2, tá? Então, vamos ver como é que ficou. Tá aqui a resolução, ó. Olha lá. Eu fiz 127 sobre V2, usando aqui, ó, 127 sobre V2, igual a N1 sobre N2 aqui, ó. N1 500, N2 200. Pronto, daqui a gente, ó, molezinha, isso aqui dá 10, troca esse V2, vem para cá, o 10 vem para lá, 12,7 volts o V2. Tá bom, galera? Eu vou mandar esse slide para vocês lá no grupo, mas eu vou botar também lá no YouTube para a galera ver eu explicando. Porque uma coisa é você ver o slide, né? Outra coisa é você ver a explicação, tá? Vamos lá. Aqui, ó. O que acontece aqui? Aqui agora eu fiz o seguinte, pô. Se ele diz que V1... V1... não, I2, aqui é I2, desculpa. Ó, I2 é o que ele quer saber. Dividido por I1. Ó, I2 dividido por I1, que está aqui da fórmula. Ó. O I1 foi dado, ó lá, 0,1. Então, I2 sobre 1 é igual a N1. É igual a N1 sobre N2. Está errado isso aqui, ó. Tá errado, né? Essa aqui está errada, olha só. Onde é que está o erro aqui, ó? Aqui é N1 sobre N2. Tem um erro aqui, ó. Se o N1 é 500, quanto é o N2 lá no exercício? 50. Não é? 50. 10 aí. Então tem um erro aqui. Qual é a resposta certa aqui? Faz aqui o certo para mim. 1 Me digam milhão. quanto dá esse 1 2. ampere. Dá 1, né? Beleza. 1 ampere. Porque aqui, aí, garoto, gostei de ver. Porque aqui tem que ter 50, né? 50 quer dizer que dividiu. Divide, ó. Daqui para cá, divide por 10. Né? Então quer dizer que aqui é o contrário. Daqui para cá multiplica por 10. Vai dar. Se você fizer a continha, realmente vai dar 1. Tá certinho. Beleza. Então esse aqui tá errado. Vamos embora. Se eu estivesse na sala de aula, eu ia falar assim, a gente coloca isso para ver se vocês estão prestando atenção, né? É assim que o professor fala. Fala assim, professor não erra, professor se engana. E outras coisas mais. Mas vamos lá.